Olá, pessoal do Café com Leitura e você. Vamos terminar o capítulo 2 e começarmos o capítulo... Aliás, vamos terminar o capítulo 1 e começarmos o capítulo 2 agora nesse mesmo vídeo. Sejam bem-vindos. Há algum tempo me perguntaram qual é a pessoa mais cheia do Espírito Santo que você conhece. Minha resposta foi Joni Eareckson Tada. Um acidente durante um mergulho em 1967, aos 17 anos, fez que Joni se tornasse tetraplégica. Deitada em um leito de hospital, ela foi tomada por um desejo esmagador de acabar com a própria vida. A ideia de passar o resto de seus dias paralisada do pescoço para baixo e ter de depender dos outros para suprir suas necessidades básicas era terrível. Mas Joni não se suicidou naquele dia. Em vez disso, ela escolheu render a vida a Deus. Mal sabia que o Espírito Santo do Senhor a transformaria em uma das mulheres mais espirituais que já viveram na Terra. Deus lhe concedeu humildade e amor em tal medida que ela consegue enxergar além da própria dor para distinguir o sofrimento dos outros. Trata-se de uma pessoa que, humildemente, considera os outros superiores a si mesma, uma apropriação de Filipenses 2:3. Nem sei por onde começar para relatar tudo quanto ela já fez. Enquanto passava por 2 anos de reabilitação depois do acidente, ela dedicava muitas horas a aulas de pintura com um pincel preso entre os dentes. Suas pinturas e ilustrações detalhadas se tornaram o sonho de colecionadores. Sua autobiografia, Joni, que se tornou um best-seller internacional, foi transformada posteriormente em um longa-metragem. Em 1979, ela fundou a organização Joni e seus amigos, com o objetivo de fomentar o ministério cristão à comunidade das pessoas portadoras de necessidades especiais no mundo inteiro. Isso levou ao estabelecimento, em 2007, do Centro Internacional de Reabilitação Joni e seus amigos, que produz atualmente um forte impacto sobre milhares de famílias em vários continentes. A cada semana, mais de 1 milhão de pessoas ouvem seu programa de rádio diário de 5 minutos, Joni e seus amigos. A organização que ela fundou serve a centenas de famílias com pessoas portadoras de necessidades especiais, organizando retiros em todo o território norte-americano. Por intermédio do programa Rodas para o Mundo, cadeiras de rodas são recolhidas como doações no país inteiro, reformadas por detentos de vários presídios e, em seguida, enviadas e doadas novamente a países em desenvolvimento, onde, sempre que possível, terapeutas adaptam cada cadeira a uma criança ou a um adulto com deficiência física que não tem condições de comprá-la. Até 2008, Rodas para o Mundo já havia alcançado a marca de 52.342 cadeiras de rodas distribuídas em 102 países e treinado centenas de líderes comunitários e de igrejas, incluindo pessoas portadoras de necessidades especiais. Em 2005, Joni Eareckson Tada foi indicada para o Comitê de Orientação para Pessoas com Deficiência Física do Departamento de Estado norte-americano. Ela trabalhou com Condoleezza Rice em programas relacionados a pessoas portadoras de necessidades especiais daquela instituição e em outros países. Joni já compareceu 2 vezes ao programa de entrevistas Larry King Live, nas quais não apenas deu seu testemunho cristão, como também apresentou uma perspectiva bíblica sobre temas cotidianos que afetam a população que enfrenta dificuldades por causa de alguma doença, deficiência física. Além disso, ela escreveu mais de 35 livros. No entanto, não é por causa dessas realizações que considero Joni a pessoa mais cheia do Espírito Santo que conheço. Na verdade, essa admiração não tem nada que ver com as coisas que ela alcançou, e sim com o fato de Joni não passar mais de 10 minutos
sem começar a cantar uma música de louvor a Deus, citar uma passagem das Escrituras Sagradas ou compartilhar uma palavra comovente e apropriada de encorajamento. Nunca vi o fruto do Espírito se manifestar de maneira mais clara na vida de alguém quanto acontece quando estou com Johnny. Mal consigo manter uma conversa com ela sem derramar algumas lágrimas. Isso acontece porque Johnny é uma pessoa cuja vida, em todos os aspectos, evidencia a obra do Espírito Santo nela e por intermédio dela. Capítulo 2. Você tem medo de quê? O Senhor nos desafia a sofrer perseguições e confessá-lo. Ele deseja que aqueles que lhe pertencem sejam bravos e corajosos. Ele mesmo mostra como a fraqueza da carne é subjugada pela coragem do Espírito Santo. Esse é o testemunho dos apóstolos e, em particular, do Espírito Santo que nos representa e dirige. O cristão nada teme. O medo da rejeição me paralisou várias vezes. Deus respondeu às minhas orações por mais ousadia, mas eu não estaria sendo honesto se deixasse de admitir que ainda há momentos em que me preocupo com a imagem que as pessoas fazem de mim. Mesmo no momento em que escrevo este livro, fico pensando em como os meus amigos reagirão, se serei rotulado ou mesmo incompreendido. Preocupar-se demais com o que as pessoas pensam pode não ser algo com que você tenha de lidar em sua vida. Se for assim, fico feliz em saber, mas é provável que exista alguma outra coisa que você tema. No entanto, para muita gente, preocupar-se em demasia com a opinião dos outros pode se transformar em um temor muito grande, maior do que ela pode controlar. Denominações inteiras se estruturam em torno de crenças específicas a respeito do Espírito Santo. Conheço pessoas que perderam emprego em igrejas e faculdades cristãs por causa de suas crenças sobre o Espírito. Eu mesmo perdi uma namorada enquanto estudava no seminário porque acreditávamos em coisas diferentes sobre ele. Trata-se de um dos assuntos sobre os quais é fácil viajar. Isso é especialmente verdadeiro quando a pessoa pertence a um determinado campo de crenças ou inclinações. Com certeza, é natural sentir a rejeição por parte daqueles que fazem parte do mesmo campo quando você muda a sua visão das coisas. Embora esse medo seja natural, não é certo senti-lo. Somos chamados a orientar nossa vida pelo caminho descrito na Bíblia. Não somos chamados para recear as implicações contidas na iniciativa de seguir o caminho de Jesus. Mas isso não significa que esses temores jamais se manifestarão. A vida do seguidor de Cristo exige a renúncia a esses temores toda vez que eles surgem. Isso significa recusar-se a permitir que o seu medo do que os outros pensam seja receio de ser rejeitado, impeça-o de buscar a verdade sobre o Espírito Santo e qualquer outra coisa que Deus esteja ensinando a você ou para a qual o esteja chamando. Você está disposto a buscar a verdade em sua jornada rumo à descoberta do Espírito Santo? Quer que ele também descubra você? Tem humildade suficiente para aceitar a possibilidade de estar errado em sua compreensão a respeito do Espírito Santo? É fácil se manter na defensiva, apressando-se em discordar e apelando para textos consagrados e argumentos apreendidos para defender aquilo em que sempre acreditou. Em vez de defender sua opinião com unhas e dentes, pense na possibilidade de rever de uma forma diferente algumas passagens bíblicas familiares para se assegurar de que você não deixou passar nada. É possível que você chegue ao fim delas mantendo a mesma teologia que sempre adotou, mas talvez mude de ideia. Não permita que suas visões sejam determinadas por uma denominação em particular ou por aquilo que sempre disseram a você. Dentro do contexto do relacionamento com outros cristãos, procure descobrir o que Deus disse a respeito do Espírito Santo. Abra sua mente
e sua vida para a orientação do Espírito. Não importa o que os outros possam pensar ou presumir sobre você. O medo tem um jeito todo próprio de influenciar o processo do raciocínio. Quando tememos sair de determinada estrutura teológica, nossas interpretações ficam tendenciosas. Trabalhamos com diligência para provar que nossos pressupostos estavam corretos. Outro exemplo de exegese. Em vez de simples e honestamente perseguirmos a verdade. E quando Deus não faz o que esperamos? Antes que avancemos nessa conversa sobre o Espírito Santo, acho que alguns outros temores precisam ser identificados e devidamente combatidos. Uma preocupação que costumo ouvir e sentir é a seguinte: e se eu orar pelo Espírito Santo e nada acontecer? E se eu pedir mais do fruto do Espírito em minha vida e não vir nenhum resultado aparente? Não é assustador orar com ousadia por mudança ou pela libertação do pecado e nada acontecer? Isso significa que Deus fracassou? Quer dizer que o Espírito Santo não é tudo aquilo que temos ouvido a respeito dele? Acredito que o medo de um eventual fracasso divino nos leva a fazer por menos em relação a Deus. Isso significa que pedimos menos, esperamos menos e nos satisfazemos com menos porque temos medo de pedir mais ou esperar por mais. Chegamos a ponto de nos convencer de que não queremos mais, que temos todo o Deus de que precisamos ou poderíamos querer. Mal posso imaginar como Deus fica desapontado ao ver como seus filhos evitam um relacionamento com o Espírito Santo por causa do medo de que ele não faça o que esperamos dele. O Senhor deve se sentir muito triste por constatar que seus filhos ignoram as promessas que ele fez nas Escrituras Sagradas, porque receiam que tais promessas não sejam cumpridas. Concede-nos poder pela força do Espírito Santo. Conceder-nos poder pela força do Espírito Santo é algo que o Pai deseja muito fazer. Não se trata de algo que tenhamos de convencê-lo a fazer. Deus realmente deseja ver-nos caminhando em sua força. Quando Jesus esteve na terra, ele disse aos discípulos: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem pedir. Lucas capítulo 11, verso 13. Deus é um Pai bondoso, que deseja conceder coisas boas a seus filhos. Às vezes me esqueço dessa verdade e fico implorando, como se ele precisasse ser convencido de alguma coisa. E uma ideia tão ridícula quanto meus filhos pensarem que precisam me implorar um abraço. Abraçá-los é algo que me agrada muito. Você acredita que o Deus do céu concede seu Espírito àqueles que o pedem? Você realmente acredita nisso? Essa verdade e o que ela significa é tão incrível que ninguém que crê de fato nela poderia deixar de pedir pelo Espírito Santo. No livro de Atos, depois de Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus, Pedro fez um discurso diante da multidão e declarou: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Capítulo 2, verso 38. Já vimos que Deus promete conceder seu Espírito a todos aqueles que o pedirem. Aqui vemos que recebemos o Espírito Santo quando começamos a seguir Cristo. Tudo isso nos leva a uma pergunta da qual não podemos escapar. Será que Deus concede mesmo o Espírito Santo àqueles que o pedem, ou Jesus estava mentindo quando disse isso? Descobri que no fim das contas é uma questão de fé. Você acredita ou não que Deus cumpre suas promessas? Suas orações e suas atitudes oferecem evidência de sua fé? Assim, Deus prometeu nos conceder seu Espírito se o pedirmos, se nos arrependermos e se formos batizados. No fim das contas, trata-se de nossa fé no Senhor
e de como agimos em relação a essa promessa. Imagino que algumas pessoas, entre as quais leram este livro, pediram ao Espírito Santo que fizesse alguma coisa e não experimentaram os resultados que esperavam. Por essa razão, passaram a ter medo de pedir de novo, porque isso enfraqueceria a fé, caso Deus deixasse de agir novamente. Ouvi dizer que muita gente questiona Deus por não responder às suas orações. Não duvido de que essas pessoas tenham orado pela fé, mas a questão é saber se elas oraram pelas coisas que Deus havia prometido. Em geral, Deus responde com um não aos pedidos por coisas que não foram prometidas. Há uma enorme diferença entre acreditar nas coisas que Deus prometeu e orar por outras coisas que você gostaria que fosse verdade. Eu incentivo você a orar confiadamente pelas coisas que Deus prometeu. Não ponha sua esperança naquilo que os outros prometem ou no que alguém disse a você que conseguiria. Se conseguisse ser um bom cristão, por exemplo, um bom emprego, um sucesso financeiro, o cônjuge perfeito, filhos saudáveis, um casarão e etc. Em última análise, você precisa firmar sua fé apenas em Deus e não nas coisas que recebe, por melhor que sejam. No fim, trata-se de uma questão de confiança. Você confia em Deus quando Ele diz não ou não dessa maneira? Você continua acreditando que Ele é bom e que faz o que é melhor para a sua vida? Será que eu quero mesmo isso? O extremo oposto do medo de que Deus não se manifeste é o temor de que Ele o faça. E se Ele operar, mas depois pedir a você que vá a algum lugar ou faça alguma coisa complicada? Para muita gente, o medo de que Deus nos peça para seguir uma direção difícil ou indesejável supera o temor de que Ele nos ignore. Há alguns anos, perguntei a um de meus amigos se ele realmente desejava conhecer a vontade divina. Não importava o que Deus desejasse fazer por intermédio dele. Sua resposta foi sincera. Não, isso me deixaria apavorado. Em seguida admitiu que preferia não saber tudo o que Deus desejava que ele fizesse. Daquela maneira, no fim ele poderia dizer: eu não tinha a menor ideia de que o Senhor desejava que eu fizesse todas aquelas coisas. Gostei de ver como meu amigo se dispunha a dizer abertamente o que muita gente pensa e sente em segredo a respeito de uma rendição total a Deus. Ele foi sincero, mais sincero do que a maioria das pessoas está disposta a ser. Se você se identifica com meu amigo, então, pelo menos, acredita na palavra de Deus e crê que o Espírito Santo deve habitar em nossa vida e orientá-la. Quando se trata disso, muita gente não quer realmente ser dirigida pelo Espírito Santo. Ou então, pensando em termos mais fundamentais, muitos de nós não queremos ser orientados por ninguém mais além de nós mesmos. A ideia de abrir mão do controle ou a ilusão de que possui é terrível, não acha? Você luta para manter o domínio de todas as coisas na sua vida, tanto as grandes quanto as pequenas. O simples pensamento de não controlar mais nada e ouvir a orientação do Espírito Santo assusta e faz que você apegue ainda mais aquilo que pensa ter. A verdade é que o Espírito Deus vivo, com certeza, pedirá a você que vá a algum lugar ou faça alguma coisa que normalmente não desejaria ou escolheria fazer. O Espírito Santo o guiará até o caminho da cruz, do mesmo modo que guiou Jesus pela mesma trilha. E esse não é definitivamente um lugar seguro, bonito ou confortável para estar. O Espírito Santo de Deus moldará você para que se transforme na pessoa que foi criada para ser. Esse processo, geralmente muito doloroso, despoja você do egoísmo, do orgulho e do medo. Para obter um exemplo poderoso disso, leia o livro A Viagem do Peregrino da Alvorada, de C.S. Lewis.
Eustáquio, o garoto, se transforma em um dragão. Para voltar a ser um menino, ele precisa se submeter a uma grande dor quando a pele do dragão lhe é arrancada. Só depois de suportar esse processo doloroso é que ele consegue se transformar de fato novamente em um menino. Às vezes, o pecado que cometemos se torna algo tão enraizado em nossa vida que exige o mesmo tipo de processo para que possamos nos libertar. O Espírito Santo não quer nos magoar ou fazer sofrer, mas ele deseja que nos assemelhemos a Cristo. E isso pode constituir um processo doloroso. Assim, se você diz que deseja ter o Espírito Santo, precisa primeiro perguntar a si mesmo com honestidade se quer fazer a vontade dele. Isso porque, se não for de sua vontade genuína conhecer Deus e fazer sua vontade, para que pedir a presença dele, afinal de contas? No entanto, se você chegar à conclusão de que deseja conhecer a vontade do Senhor, haverá momentos nos quais terá de abrir mão do medo do que tudo isso pode significar. É quando você precisa soltar as rédeas de sua vida e se dispor a ser guiado, venha o que vier. E a minha reputação, como é que fica? Moro no sul da Califórnia, onde as pessoas se preocupam mais com as aparências do que com a maioria de todo o restante dos Estados Unidos. Se você já viveu ou visitou essa parte do país, sabe exatamente o que eu quero dizer. O sul da Califórnia é a terra do bronzeamento artificial, dos cirurgiões plásticos, das lojas de grife, dos jeans de $300, dos salões de beleza, dos imóveis caríssimos, das compras exageradas e dos carrões. Eu poderia prosseguir, mas não farei isso. Já está bem óbvio que as pessoas do sul da Califórnia se preocupam demais com as aparências. Ainda que essa preocupação com a aparência tenha chegado a extremos no sul da Califórnia, trata-se de uma questão com a qual todos os norte-americanos lidam. Preocupamos-nos muito com o que as outras pessoas pensam a nosso respeito. Talvez no Texas ou em Oklahoma o problema maior seja o time pelo qual você torce. No Colorado, é provável que a maior preocupação seja com quanto você gosta de atividades ao ar livre. E é possível que em New England as pessoas se importem mais com a faculdade em que seus filhos vão estudar. Evidentemente, todos esses são apenas estereótipos bobos, mas a questão é que nós, os norte-americanos, tendemos a nos preocupar com aquilo que as pessoas pensam a nosso respeito. E isso chega a um ponto doentio. E os cristãos com certeza não escapam a essa tendência. À semelhança do que acontece com outras pessoas, muitos cristãos se importam demais com as aparências. Até mesmo aqueles que não ligam para as coisas superficiais e materialistas costumam se preocupar com sua reputação no que concerne às questões espirituais. Por exemplo, se um amigo flagra você lendo este livro sobre o Espírito Santo, qual a sua reação? Você fica preocupado se essa pessoa vai considerá-lo muito carismático ou radical demais? Se você fala a respeito do que o Espírito Santo faz em sua vida, é tão importante assim o que os outros vão pensar a seu respeito. Você tem medo de receber muito do Espírito Santo e das possíveis implicações desse fato? Para você, é proibido formar uma reputação de sujeito esquisito ou exagerado no céu. É possível que, em razão do seu estereótipo, do seu histórico e de sua formação, você possa considerar este livro conservador demais. Talvez algum dos limites bíblicos que destaco sejam classificados pelas pessoas da sua igreja como restritivos para uma pessoa orientada pelo Espírito Santo. Seja qual for a sua experiência, você está disposto a deixar isso de lado e simplesmente se conscientizar da verdade bíblica? Uma pergunta que fiz a mim mesmo por diversas vezes é: será que a minha mente está sequer aberta à possibilidade de que eu possa estar errado em minhas crenças? Se isso estiver acontecendo, será que eu teria coragem
de mudar minha postura se alguém me mostrasse que minha interpretação das Escrituras está equivocada? Neste ponto, todos nos sentimos tentados a responder sem hesitar. É claro que sim. Queremos acreditar que somos pessoas que desejam a verdade, mesmo em detrimento dos relacionamentos e da aceitação pública. Mas é grande a possibilidade de que você se importe mais com a opinião das pessoas do que está disposto a admitir. Eu mesmo fui criada em uma igreja bem conservadora que ignorava quase totalmente a atividade do Espírito Santo e sua presença na vida cotidiana. Alertaram-me de que eu não sentiria nada quando o Espírito Santo entrasse em minha vida. Com isso, eu hesitava diante da perspectiva de estar indo longe demais em qualquer coisa que estivesse relacionada com uma atuação mais profunda do Espírito em meus pensamentos e em minhas atitudes. Afinal de contas, eu não queria me tornar uma pessoa como as outras. Aquelas que moravam no fim da rua, que ignoravam as Escrituras e exageravam em suas manifestações emocionais. Conheci muita gente com histórico igual ao meu e vi o estrago provocado por escolhas baseadas no medo, em vez de na verdade. Em resumo, impedimos o Espírito Santo de penetrar em nossa vida por medo de ficarmos parecidos com eles. Aí surge o outro lado da questão. As pessoas que às vezes não estão dispostas a dar ouvidos aos alertas ou conselhos daqueles conservadores tacanhos e sem graça. Talvez você esteja com tanto medo de que as pessoas pensem que está sufocando o Espírito Santo que nem mesmo considera a hipótese de analisar sua maneira de fazer as coisas, mesmo que a Bíblia ofereça instruções claras no sentido oposto. Talvez pense que a maioria dos conservadores está com medo do Espírito Santo e receie se parecer com eles. Seja qual for a nossa postura nessa discussão, a questão é que precisamos basear nossa compreensão e nossa experiência com o Espírito na verdade, com o Espírito Santo na verdade bíblica e não no medo. Como discípulos de Jesus, manter um relacionamento com Ele deve ser o foco da nossa vida. Quando permitimos que a opinião de outras pessoas a nosso respeito, ou mesmo nossa impressão a respeito da opinião delas, controle a nossa maneira de viver, ficamos escravizados. Somos envolvidos pela mentalidade deste mundo e não vivemos como cidadãos do céu, o que constitui outro tipo de reino completamente diferente. Embora algumas pessoas interpretem esse reino de Deus como uma realidade futura, Zacarias 14, 9 e Atos capítulo 1, do 6, versículos 6 e 7. Há também as que o considerem presente, aqui e agora. Mateus capítulo 6, versículo 10 e capítulo 12, versículo 28. Como cidadãos desse reino, somos convocados a viver de um modo que reflita a realidade do reino de Deus. Quando ficamos preocupados demais com nossa aparência, nossa reputação espiritual, nossa simpatia ou nossa aceitação, vivemos como cidadãos deste mundo e não como embaixadores do reino de Deus. Não se trata de algo que simplesmente passa e desaparece depois, e sim de uma luta constante para manter uma verdadeira aliança. E a questão se resume a isso mesmo. Com quem você estabeleceu uma aliança? Você se importa com o que as pessoas pensam quando veem? O seu compromisso é seguir a verdade no que se refere ao Espírito Santo, vivendo à luz dessa verdade, confiando nas promessas a ela vinculadas e aproveitando o melhor que esse relacionamento tem a oferecer? Um medo positivo, ou pelo menos uma preocupação legítima? Dito tudo isso, penso mesmo que haja um tipo legítimo de medo. É possível que medo não seja a melhor palavra para descrever aquilo a que estou me referindo. Talvez
seja melhor falar sobre isso como uma área sobre a qual devemos manter uma atenção constante. Estou falando sobre o medo de extinguir o Espírito Santo. Como já mencionei, acho que costumamos nos preocupar muito mais com a reação das pessoas do que com a maneira pela qual o Espírito Santo de Deus vai reagir. Achamos que isso pode irritar nossos amigos, ou então que não seremos aceitos por eles, ou mesmo que seremos considerados diferentes ou esquisitos. Mas raramente paramos para pensar se nossas atitudes ou nosso estilo de vida desagradam ao Espírito do Deus vivo. Quando as pessoas são vistas dessa perspectiva, a questão se torna muito mais séria. E provável que você já esteja familiarizado com a ordem dada por Deus em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apaguem o Espírito. Você está preocupado em obedecer essa ordem? Sabe o que significa apagar ou extinguir o Espírito Santo? Durante anos, nunca dei muita atenção a esse assunto. Não dediquei muito tempo à compreensão do significado desse termo e como poderia estar incorrendo nesse pecado. Como a maioria das pessoas, eu presumia simplesmente que não estava extinguindo o espírito e tocava a vida. Hoje em dia, olho para trás e percebo que não apenas apagava o espírito, como também desobedecia a recomendação do versículo seguinte. Não tratem com desprezo as profecias. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 20. Eu desprezava qualquer pessoa que afirmava trazer uma palavra da parte do Senhor. Achava que era um desprezo justo, pois via muita gente usar esse argumento para manipular as pessoas em benefício próprio. Líderes de seitas se valem dessa expressão para manter seus seguidores e aumentar a própria autoridade. Como discordar ou mesmo argumentar com alguém que afirma ter ouvido uma mensagem diretamente de Deus? Por essa razão, eu era contra tudo isso. Ficava aborrecido com qualquer pessoa que aparecesse com esse discurso profético. Ao olhar para trás, penso que minhas preocupações eram até legítimas, mas minhas atitudes não eram. A resposta bíblica deveria ser outra, baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21 e 22. Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Em vez de rejeitar a possibilidade de Deus falar de modo sobrenatural por intermédio do seu povo, eu deveria colocar à prova o que eu estava ouvindo dentro do contexto da comunidade de fé. Outro teste legítimo para as profecias é o potencial para edificar. O propósito da profecia é encorajar e fortalecer o corpo de Cristo. Como todos os outros dons, se não for resultado do amor, ela perde o sentido. 1 Coríntios, capítulo 13, o verso 2 e 8 e capítulo 14, versos 3 e 31. Trata-se de um bom antídoto à minha inclinação prévia de ignorar todo tipo de discurso profético. Ao fazer isso, eu estava impedindo a operação do Espírito Santo e não quero voltar a cometer esse erro. Em contrapartida, se as igrejas que aceitam as manifestações proféticas fossem mais rigorosas na rejeição dos falsos profetas, apontando suas contradições bíblicas, evitando o mal, então talvez o mundo conservador fosse menos cético em relação às profecias. Se em algum lugar existisse um sistema sadio de responsabilidade comunitária e compromisso com a integridade bíblica, então talvez não nos apressássemos tanto em extinguir o Espírito Santo no que diz respeito a esse aspecto. Tomaríamos a iniciativa de ficar com o que é bom, em vez de colocar as coisas boas e as ruins no mesmo balaio. Outra forma importante de corrupção da verdade da Bíblia é ultrapassar os limites. Não estou contradizendo o que mencionei até agora.
Não quero dizer ultrapassar os limites, no sentido de a pessoa se tornar radical ou apaixonada demais no que concerne ao Espírito Santo. Uso essa expressão no mesmo sentido de ir além dos limites da ortodoxia bíblica, de inventar adições às escrituras sagradas ou de dar ouvidos às distorções da verdade, supostamente proferidas em nome do Espírito Santo e aplicá-las em sua vida. É por isso que a ortodoxia, no sentido de um compromisso com uma vida exegética, e o radicalismo, no sentido de estar disposto a fazer o que o Espírito ordenar e ir aonde ele mandar, não importando o que faz sentido ou não. Na esfera comunitária, são vitais quando as pessoas desejam viver de acordo com a orientação do Espírito Santo. Alguns conservadores podem extinguir o Espírito ao ignorar sua operação, mas, com certeza, colocar palavras contrárias à Bíblia na boca de Deus também é uma forma de apagá-lo. Precisamos do Espírito Santo para viver fielmente, mas também precisamos uns dos outros à medida que aprimoramos nossa fé. Pare um pouco e pense nos temores que você guarda a respeito do Espírito Santo. Pode ser que leve algum tempo para identificar todas as suas atitudes e reações em relação ao Espírito Santo. Não esconda seus medos. Admita-os primeiro para si mesmo e em seguida diante de Deus, que já conhece todos e mesmo assim deseja que compartilhemos com Ele. Ao se apresentar ao Senhor, seja sincero sobre o fato de seu medo de decepcionar as pessoas ser maior do que o de extinguir o Espírito Santo, ou de não acreditar de fato que Ele cumprirá suas promessas, ou qualquer outra coisa que você sinta em relação a Ele. Por fim, fale a respeito disso com pessoas nas quais você confia. Gente com quem você possa conversar sobre esses assuntos. Permita que o Espírito Santo continue operando e libertando você desse temor e dessa inibição desnecessários, ou, pelo contrário, da falta de bom senso em relação aos limites. Renda-se e convide-o a habitar verdadeiramente sua vida, não importa o que isso signifique e aonde isso pode levar você. Sei que ao escrever um livro sobre o Espírito Santo, serei rotulado. A ironia é que nem eu mesmo sei como me rotular. Encontrei a salvação em uma igreja batista, frequentei um grupo de estudos bíblicos carismático, estudei em um seminário conservador ao mesmo tempo que trabalhava em igrejas avivadas, envolvi-me em movimentos pentecostais e preguei nas mais variadas conferências denominacionais. Não tenho sequer a certeza de como devo rotular minha igreja atual. Tudo o que sei é que cremos, com convicção, no Espírito Santo e desejamos experimentar mais e mais dele a cada minuto. Quando damos a devida atenção a isso, será que sobra alguma outra coisa que realmente precisamos saber? Será que precisamos rotular uns aos outros como conservadores, carismáticos ou radicais? Qual o objetivo disso? Vamos nos concentrar em crer nas promessas que Deus nos fez, na submissão de nossos temores a Ele e na rendição de nossa vida de maneira integral à obra e ao desejo de Deus e de seu Espírito Santo. Ele é mecânico, ela cabeleireira. Criaram 32 crianças e adotaram 16. Domingo e Irene já estão chegando à faixa dos 70 anos e atualmente moram com 11 filhos. Eles me dizem que adotariam ainda mais se pudessem. Imagina o amor, a alegria, a paz, a paciência, a gentileza, a bondade, a fidelidade e o autocontrole necessários para levar essa tarefa a cabo. Domingo e Irene levaram mais a sério a ordem contida em Tiago 1,27, cuidado com os órfãos, do que qualquer outro norte-americano que eu conheço. Enquanto outras pessoas da idade deles estão tentando imaginar como viver de maneira mais confortável, esse casal não consegue parar de pensar nas 500 mil crianças dos Estados Unidos
que precisam de pais para cuidar delas. Ao mesmo tempo que Domingo e Irene veem esses meninos e meninas como uma grande bênção, também têm plena consciência das dificuldades que precisam enfrentar dia após dia. A perseverança tem sido a chave, especialmente há alguns anos, quando um de seus filhos adotivos se enforcou no banheiro. Ainda que seus dias sejam repletos de alegrias, eles também passaram por muitas situações nas quais perseveraram por pura obediência ao Senhor. Deus nunca deixou que lhes faltasse coisa alguma. Certa vez, eles precisaram construir mais um cômodo na casa em que moram para que pudesse receber mais crianças. Não tinham dinheiro, por isso Irene orou com fervor. Quando ergueu os céus em oração, a primeira coisa que viu foi um anúncio de uma empreiteira. Na mesma hora ela perguntou ao Senhor: "É essa a resposta à minha prece?" Dias depois, um dos líderes da sua igreja soube da necessidade do casal e se ofereceu para construir o cômodo extra, de graça. Adivinhe quem era essa pessoa? O mesmo empreiteiro cujo nome Irene tinha visto no anúncio. Uma das bênçãos maravilhosas que eles puderam desfrutar foi ver como seus filhos biológicos seguiram seus passos. Um deles tem 2 filhos biológicos e 2 adotados. Outro filho tem 3 filhos biológicos e 3 adotados. Eles vivem uma vida tão extraordinária que o noticiário da rede de TV norte-americana CBS fez uma reportagem sobre essa família. Até mesmo o mundo secular nota o amor incomum e sobrenatural que esses 2 têm mostrado às pessoas carentes. Para aqueles que pensam que Domingo e Irene sempre foram tão generosos quanto hoje em dia, permitam-me falar um pouco sobre o passado dos 2. Eles me deram essa permissão. Irene já falou publicamente sobre os primeiros tempos do casamento, época que ela sentia um grande ódio em relação a Domingo. Ele a maltratava e ela orava o tempo todo para que ele morresse. Irene chegou a ponto de imaginá-lo despencando com o carro do alto de uma ribanceira por causa do sofrimento que o marido infligia a ela. Agora, Irene diz que Domingo é o homem mais bondoso que ela conhece. Para quem acha que sua vida ou o seu casamento não tem esperança, lembre-se de Domingo e Irene. Deus gosta muito de pegar as pessoas que enfrentam as situações mais difíceis e transformá-las pela ação de seu Espírito Santo. Que linda história! Vou ficando por aqui, pessoal. Se você ainda não está inscrito neste canal, por favor, faça-o agora e clica no sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um novo vídeo. Nos vemos no próximo capítulo. Até mais!